sempre a nossa edição aqui do Acorda Metrópolis, indo juntos para a capa do Metrópolis.com e saber o que está sendo de destaque, ou o que está sendo destacado por nós aqui em Metrópolis.com. Não tem como fugir dos principais assuntos, como, por exemplo, o Banco Master. E aqui a Isadora Teixeira, na coluna Grande Angular, traz essa manchete aqui. Banco Master, ex-BRB, Paulo Henrique Costa, que está ali na arte junto com o Daniel Vorcaro, reclamou com o Daniel Vorcaro sobre 3 mil documentos de carteiras podres feitas às pressas. A gente vai ler juntos essa matéria aqui da Grande Angular, assinada pela Isadora Teixeira. Em mensagem inédita, o então presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa, diz a Vorcaro que eles estavam correndo um risco desnecessário. Vamos continuar lendo aqui juntos a matéria da Isadora Teixeira, que, como a gente mostrou já, tem uma arte dos dois ali conversando, de Paulo Henrique Costa à esquerda e de Daniel Vorcaro à direita. O ex-presidente do Banco de Brasília, BRB, o Paulo Henrique Costa, reclamou em conversa com Daniel Vorcaro da produção às pressas de documentos de carteiras do Banco Master, segundo mensagens inéditas dos executivos que foram obtidas pelo portal Metrópolis. Em uma das trocas, Paulo Henrique Costa disse a Vorcaro, no dia 30 de junho de 2025, o seguinte, abre aspas, esses 3 mil documentos foram todos produzidos agora e são somente as CCBs do Master para o BRB. Não temos clareza do que aconteceu com o tomador original, da documentação da promotora para o cliente. Essa é uma documentação que já deveria existir. Fecha aspas. O Paulo Henrique foi preso na última quarta-feira, lá no dia 16 de abril, como você se lembra. Durante a quarta fase da Operação Compliance Zero, a gente estava ao vivo aqui no Acorda Metrópolis. Depois que a Polícia Federal apontou que o ex-presidente do BRB recebia propina para atuar a favor do Master por meio de 6 imóveis que somam 146,5 milhões de reais. A defesa declarou que a prisão era desnecessária. A prisão do Daniel Vorcaro, feita na terceira fase da Operação Compliance Zero, que fez com que ele ainda siga preso, teve ali a justificativa da Polícia Federal de que ele estava atrapalhando as investigações. O caminho foi um pouco parecido com o Paulo Henrique Costa e a gente vai começar a ver a análise do Supremo, da segunda turma do Supremo, da decisão do relator do caso, do André Mendonça, a partir de hoje, como eu já te disse ali na abertura, e daqui a pouco a gente vai entrar com detalhes nessa história. Quando o Paulo Henrique Costa enviou essa mensagem ao Vorcaro, o BRB aguardava uma resposta do Banco Central sobre a aquisição do Banco Master e, em paralelo, já havia adquirido 12 bilhões de reais naquelas carteiras podres, sem lastro, inexistentes da instituição financeira do Banco Master. Segundo as investigações, o Master fabricou as carteiras em uma empresa de fachada chamada Tirreno e repassou ao BRB. Quando questionado pelo Banco Central, o Master informou que os ativos eram referentes a consignados de 2 associações da Bahia vinculadas ao ex-sócio Augusto Lima. Augusto Lima está sendo investigado também por ter uma ilha chamada Ilha da Paixão, na Bahia. E a gente também vai falar sobre ela de novo hoje, porque tem mais detalhes dessa história que a Milena Teixeira trouxe pra gente, junto com o Tássio Lohan. Segunda-feira a gente falou bastante sobre ela. Olha só, a fragilidade na documentação. Um mês antes de reclamar dos milhares de documentos feitos a toque de caixa, em 2 de maio de 2025, o Paulo Henrique Costa disse ao Daniel Vorcaro que não foram enviados ao BRB o contrato com as associações, os lastros das amostras, o contrato da auditoria de carteira e repasses ordinários. 2 dias depois, em 4 de maio, pediu mais informações e disse o seguinte para o Vorcaro, abre aspas, precisamos dos itens que combinamos. Arquivo com as imagens dos CCBs dessa operação, contratos assinados com as promotoras e associações, contrato de auditoria assinado com a Deloitte, fecha aspas. E horas depois da primeira mensagem, ainda no dia 4 de maio, o então presidente do BRB relata ao Vorcaro que a operação não vai sair. Pode subir um pouquinho, produção? E aí diz aqui justamente a continuidade desse esquema fraudulento e criminoso entre
o Daniel Vorcaro e o Paulo Henrique Costa. Mas nessas revelações que a Isadora Teixeira traz aqui pra gente na Grande Angular, e que eu já te convido a acessar o metrópolis.com, tá lá na capa, facinho de achar, tem todo esse novo desdobramento a partir de uma troca de mensagens que a Isadora teve acesso, que é do Paulo Henrique Costa reclamando com o Vorcaro que 3.000 documentos não foram enviados sobre essas carteiras podres para conseguir entender ali uma forma de dar lastro para elas, uma forma de dar explicação, de mostrar que não, o Banco Master ali é esse banco estranho, mas a gente está aqui comprando essas carteiras e não são podres não, elas têm lastros. Dá um jeito daquilo ali ser efetivo, de fazer as pessoas acreditarem naquilo. Porque isso tudo que aconteceu com o Paulo Henrique Costa desde a semana passada, com a prisão dele, a PF conseguiu comprovar para o ministro André Mendonça, o relator do Supremo, para ele liberar que a operação fosse para as ruas e prendesse o Paulo Henrique Costa, a PF conseguiu mostrar que o Daniel Vorcaro dava essas casas para o Paulo Henrique Costa, para o Paulo Henrique Costa, diante de todos os problemas que o Banco Master já tinha deixado claro, os rastros de problemas, o Paulo Henrique Costa, mesmo assim, conseguiu convencer o Conselho, as decisões eram todas colegiadas, para tentar comprar o Banco Master e tentar comprar, aliás, não é nem tentar, comprar 12 bilhões de reais em créditos inexistentes. E aí tem mais uma mensagem do Paulo Henrique Costa para o Daniel Vorcaro, eles se chamavam de amigo, né? Naquelas outras mensagens já tinha visto, daquelas mensagens em que o Vorcaro leva o Paulo Henrique Costa com a família, com a mulher, para conhecer os apartamentos lá em São Paulo e também aqui em Brasília. E ele diz o seguinte, ó, eu acho que essa, na verdade, é uma mensagem do Vorcaro para o Paulo Henrique Costa. A gente vai entender juntos aqui. Amigo, precisamos dos documentos. A operação não vai sair sem eles. É Paulo Henrique Costa para Vorcaro mesmo. Estamos correndo um risco desnecessário. Na minha avaliação, as equipes deveriam ter feito isso ontem. Bacen está me perguntando, do outro lado, se está tudo certo. Precisávamos ter recebido e concluído a análise hoje. A operação não tem mais condições de sair na primeira hora. Precisamos receber, revistar documentos, ter parecer jurídico interno. Fecha aspas aí do Paulo Henrique Costa. E uma semana depois, em 8 de maio, o Paulo Henrique Costa declara ao Daniel Vorcaro que não tinha qualquer possibilidade do BRB fazer mais negócios relacionados às carteiras de crédito sem resolver os assuntos. Zero chance. Ou seja, sem o Daniel Vorcaro, com a ajuda de Daniel Monteiro, que era o arquiteto jurídico, de acharem um caminho que mostrasse que isso aí tinha lastro. E aí, em 22 de maio, para terminar esse resumão aqui da matéria de capa, te convido mais uma vez a acessá-la, tá lá, facinho, metrópolis.com, já vai estar ali na primeira parte do site. Mas, ó, em 22 de maio, 15 dias depois dessa história toda, o Paulo Henrique Costa volta a conversar com o Daniel Vorcaro sobre essas fragilidades das carteiras compradas pelo BRB. Abre aspas, fiquei chateado com essa situação das associações. Eu não tinha clareza da falta de documentação. Fecha aspas. E o BRB já fazia substituições das carteiras falsas naquela ocasião e o caso estava em apuração no Banco Central e na PF. Então, quer dizer, 15 dias depois, já dá para ver o Paulo Henrique Costa temeroso com aquilo, que tinha avançado com o Daniel Vorcaro e dizendo que tinha ficado chateado com o Daniel Vorcaro pela falta de informação e desses 3.000 documentos para conseguir dar algum tipo de lastro. A verdade que a PF mostrou é que não tinha forma de ter lastro, porque esses fundos, esses créditos não existiam, né? Foram criados pelo Daniel Vorcaro através da Tirreno, essa empresa baiana, que também não tinha nenhum tipo, né, de lastro. A gente segue acompanhando esse caso todo e a gente vai falar muito de Daniel Vorcaro nessa edição do Acorda Metrópolis, porque é isso. Hoje, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal vai avaliar a liberação da prisão do Paulo Henrique Costa, lá da última quarta-feira, há uma semana, e vai entender se Paulo Henrique Costa realmente pode trabalhar as investigações, por isso mesmo ele precisa ficar preso temporariamente, como Fabiano Zettel, como Daniel Vorcaro. E ainda vamos falar, claro, não tem como não, sobre a corrida aí contra o tempo das defesas dos três, para ver quem delata primeiro esse esquema todo criminoso. É isso.
A partir das 11 horas da manhã começa esse julgamento, mas a gente vai trazer os detalhes daqui a pouquinho.